No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar a nécessaire box magrinha, nécessaire box fininha, sem viés e sem necessidade de molde. Vou passar todas as medidas no plano de corte para vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que nécessaire box é a mais pedida e a mais vendida na maioria dos ateliês por aí. E nunca é demais a gente aprender a fazer um formato, um tamanho, uma medida e uma técnica diferente para as nossas tão queridas nécessaire box. E a que eu trouxe hoje tem esse formato bem pequenininho aqui, mas não se engane, ela é super compacta, mas cabe bastante coisa aqui dentro. E o forro, apesar de não ter viés, ele é todo embutido, não é aquele forro que você consegue puxar para fora e ele também não fica desorganizado dentro da nécessaire. E o tutorial de hoje, além de ser uma peça super vendável, é maravilhoso para quem está começando na costura criativa e quer se aventurar com peças com zíper, porque esse cantinho caixinha de leite é muito mais fácil de fazer do que aquele cantinho aonde o zíper termina na costura da lateral da bolsa. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, vamos confeccionar a nécessaire box fininha? Então vamos lá! Para fazer a nécessaire box fininha sem viés, nós não vamos precisar de molde e o plano de corte é o seguinte: eu tenho 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro, nas medidas de 24 por 20 centímetros e meio. E aqui as caixinhas de leite funcionam da seguinte forma: as caixinhas de leite de baixo, elas medem 2 por 2 centímetros. E as caixinhas de leite de cima, elas medem 2 por 2,5, tá? E caixinhas de leite de cima, eu quero dizer que é aqui que vai costurado o zíper da nossa nécessaire. Então, 2 por 2,5 em cima e 2 por 2 embaixo. Se a sua estampa for direcional, como é o caso da minha aqui, que os pezinhos das flores, olha só, estão todos para baixo, aí você organiza o seu tecido para cortar a caixinha de leite de 2,5 centímetros na parte do topo da sua estampa. O meu tecido principal, eu coloquei aqui uma estruturação de nylon dublado, tá? Você pode fazer também com manta R1, mas eu acho que é uma peça muito delicada para usar manta R1 ou manta R2. Então, pode utilizar o nylon dublado sem problemas. E eu passei, olha só, uma costurinha de segurança na volta toda do nylon e do meu tecido principal. Já o tecido de forro, que está cortado do mesmo tamanho e as caixinhas de leite também são iguais, não tem nenhuma estruturação nesse tecido aqui de forro. E essa estampa linda do meu tecido principal é da minha parceira Ateliê As Beltranas. Vou deixar o código de desconto aí na tela para vocês e o site das Beltranas no texto da descrição do vídeo. Demais ferramentas e materiais para nossa nécessaire box fininha. Eu vou precisar de um zíper número 5 medindo 22 centímetros e um cursor também para zíper número 5. Esse meu cursor lindo é do meu parceiro JJ Fivelas. Vou deixar código de desconto aí na tela também e o site da JJ na descrição do vídeo aqui no YouTube. Também vou precisar de 2 pedacinhos de fita gorgurão, medindo 6 centímetros. A largura você pode utilizar a que você quiser. E as suas etiquetas ou tags, que são opcionais. Para costurar o zíper, nós vamos precisar do pé calcador lateral de zíper. Este daqui é o modelo do pé calcador lateral de zíper para a máquina industrial. E o equivalente desse pé calcador para a máquina doméstica é esse daqui, e aí você vai deslocar a agulha da sua máquina para a direita ou para a esquerda, dependendo do lado que você costuma costurar o seu zíper. Nós vamos começar a execução da nossa nécessaire box pelo zíper e nós vamos marcar aqui, olha só, piquezinho de centro na parte aonde vai costurado o zíper, nos 2 tecidos principais e nos 2 forros. E eu também marquei
o centro da minha fita do zíper. Eu vou pegar a minha fita do zíper, vou virar o direito para baixo, tá? E vou posicionar aqui em cima do meu tecido principal. Vou alinhar pique de centro com pique de centro, colocar um clips e vou passar uma costurinha de segurança aqui em cima no tecido principal. Vou repetir os mesmos passos depois com a outra parte de tecido. Vou vir aqui, vou alinhar, olha só, pique de centro com pique de centro, vou clipar e também vou passar uma costura de segurança aqui. Depois que eu passar a costura nos dois tecidos principais, eu vou vir aqui com o forro, tá? E aí a minha peça vai estar costurada desse jeito aqui, dobradinha assim. Vou pegar o meu forro, que também tem a marcação de centro aqui, aonde vai o zíper, lembrando que é a caixinha de leite de 2,5 centímetros que vai aqui em cima. Vou virar o direito para baixo e vou posicionar aqui, alinhado também com o pique de centro do meu zíper, que eu acabei de costurar. Vou clipar, virar o meu tecido principal para cima, tá? O forro fica para baixo, deixa o forro ser levado pelos dentinhos da máquina. E vou passar uma costura aqui, utilizando o pé calcador de zíper. Agora sim eu vou trocar o pé calcador. Não vai ser mais costura de segurança, vai ser costura rente à cremalheira do meu zíper. Depois que eu costurar este lado aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui todos esses tecidos para trás, tá? Meu tecido principal vai estar aqui, bem aqui assim. E aí, eu vou virar as minhas peças. Isso daqui vai estar costurado na parte de baixo do zíper. E essa parte aqui vai estar para cima. Vou pegar o meu outro tecido de forro, virar o direito para baixo também. Vou posicionar aqui nas costas do meu zíper, alinhando com o pique de centro aqui também. Vou clipar e novamente eu vou virar o tecido principal para cima e também vou passar aqui a costura com o pé calcador de zíper. Meu zíper já está costurado, olha só, dos dois lados. E agora eu vou voltar o pé calcador comum da máquina e vou passar um rebatido aqui dos dois lados do zíper com a distância de meio pé de máquina aqui da dobra do meu tecido principal. Rebatido do zíper finalizado, agora eu tenho certeza que o meu cursor não vai enganchar no tecido quando eu estiver abrindo e fechando a peça. E agora eu vou colocar o cursor no meu zíper. Se você tiver uma parte da sua peça que você quer que fique para frente, se você tiver um bordado, uma estampa principal, a etiqueta da sua marca, alguma coisa assim, você vai posicionar o seu zíper para abrir para o lado direito e fechar para o lado esquerdo quando você estiver visualizando a frente da sua peça. Então, se você quer que abra para a direita e feche para a esquerda, você tem que introduzir o seu cursor aqui deste lado direito quando a frente da sua peça está virada para cima. Como aqui a minha peça não tem diferença qual que é a frente e qual que é atrás, eu vou colocar em qualquer parte do meu zíper. Coloquei o meu cursor e eu vou deixar ele paradinho aqui no centro, porque eu quero as duas pontas do meu zíper fechadas. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui meus dois puxadores de zíper. Eu gosto de colocar essas orelhinhas nos cantinhos do zíper, porque facilita bastante. E aí eu vou pegar e vou já colocar aqui, olha só, aonde termina a minha caixinha de leite. Já vou colocar aqui um
um clips para segurar no lugar. E já vou passar uma costurinha de segurança aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E depois de fazer essa costura nos meus puxadores, eu já vou também costurar os fundos da minha peça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou unir, ó, direito com direito do tecido principal, direito com direito do forro. Vou passar uma costura aqui no fundo, com distância de um pé de máquina, tá? Retrocesso no começo e no final. E vou passar também uma costura no fundo do meu forro. A diferença é que aqui no forro eu vou deixar uma abertura mais ou menos da largura da minha mão para eu desvirar essa peça depois de pronta. Então, você começa a costura aqui, um pé de máquina de distância, retrocesso, vem mais ou menos até aqui, retrocesso novamente, corta a linha, recomeça a costura aqui, retrocesso e termina com o retrocesso, deixando a abertura aqui no centro. Fundos costurados e a minha abertura aqui no forro. Agora, a gente vai costurar as laterais da nossa peça. Nós vamos alinhar bem certinho aqui as caixinhas de leite e as laterais. Aqui eu já clipei a minha etiqueta, que eu quero colocar a minha etiqueta bandeirinha na lateral da peça. E eu vou passar também costura de segurança não, desculpa, costura com um pé de máquina aqui, aqui e nas duas laterais do meu forro. Vamos agora costurar as caixinhas de leite dos fundos da necessaire, fundo do tecido principal e fundo do forro. Eu vou pegar a minha peça e vou juntar a caixinha de leite desse jeito, olha só, vou dobrar e vou juntar assim. Se você quiser ter certeza que as suas costuras estão bem alinhadinhas, olha só, aqui no fundo, a gente pode usar a técnica do alfinete. Eu venho aqui, pego um alfinete e faço o seguinte, eu furo aqui bem no centro, olha só, da costura. Tá vendo onde eu coloquei meu alfinete? Bem no centro da costura. E aí, eu venho aqui por dentro, vai ficar meio difícil de mostrar na câmera, mas eu venho aqui por dentro e coloco meu alfinete aqui também na costura do outro lado, ó, onde ele saiu, porque esse alfinete foi introduzido, olha só, bem direitinho na costura da lateral e do fundo da minha necessaire. Então, eu vou fazer isso nas 4 caixinhas de leite do forro do tecido principal e vou passar uma costura aqui com distância de um pé de máquina nas 4 caixinhas. E agora, com as caixinhas de leite dos fundos costuradas, a gente vai terminar de costurar aqui a lateral do zíper. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir aqui a costura da lateral, olha só, do tecido principal, e juntar com o zíper. E a gente vai tentar alinhar, vai ficar um pouco difícil de mostrar aqui na câmera, vamos ver se eu consigo. A gente vai tentar alinhar a costura da lateral com a cremalheira do zíper. Olha só, essa minha costura tá um pouco tortinha, ó, deu uma leve entortada na hora que eu estava costurando, mas tudo bem, é só a gente aumentar um pouquinho a margem de costura que isso daqui já fica pra dentro. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado do forro. Eu vou dobrar o forro assim, vou abrir a costura aqui da lateral e vou alinhar, vou tentar alinhar a costura do forro com a cremalheira do meu zíper. Quando eu perceber que tá tudo alinhado do jeito que eu quero, eu venho aqui e coloco um clips para segurar tudo no lugar. E aí, eu vou fazer os mesmos passos, vou repetir
os mesmos passos aqui com o outro zíper e a outra caixinha de leite do meu zíper. Laterais aqui do meu zíper. Agora eu vou vir aqui com a tesoura e vou cortar esse excesso todo aqui, olha só, de zíper. E minha fita gorgurão também foi cortada junto. Aí eu vou vir com o isqueiro e vou dar uma queimadinha aqui para minha fita e para o meu zíper não desfiarem no avesso dessa minha peça. Venho aqui e dou uma queimadinha. Muito cuidado se você estiver utilizando algodão, tá? Porque o algodão pega fogo. Então, muito cuidado quando você estiver queimando aqui essas pontinhas, para não pegar fogo no tecido de algodão. E agora a gente vai fazer o último passo antes de desvirar essa peça. Eu vou certificar que o meu forro, ele não vai ficar saindo para fora da peça. Não vai ser aquele tipo de necessaire que você consegue puxar o forro para fora. O forro, ele vai ficar sempre ajustadinho pelo lado de dentro da nossa peça. Nunca vai ficar enrugado, nunca vai ficar fora do lugar, mesmo sem utilizar viés, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui as duas caixinhas de leite de fundo do forro e do tecido principal, vou afundar aqui o meu zíper para dentro, ó. Vou afundar meu zíper para dentro e vou encostar uma caixinha de leite de fundo na outra. Vou vir aqui, vou colocar um clips e vou lá na máquina de costura e vou simplesmente passar a costura em cima desta que já existe, para unir as duas caixinhas de leite. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Eu vou afundar o meu zíper para dentro, vou vir aqui, juntar caixinha de leite de fundo com caixinha de leite de fundo e passar uma costura bem aqui. Agora, pela abertura do forro, eu vou vir aqui, vou terminar de abrir o meu zíper e vou desvirar a minha peça aqui pela abertura do forro. Antes de desvirar totalmente a minha peça, eu vou aproveitar que eu estou aqui com o forro para fora e já vou fechar essa abertura do meu forro. Você pode fechar essa abertura de 3 formas diferentes. Você pode vir aqui organizar a sua abertura bem bonitinha, dessa forma, e fazer uma costurinha à mão, pontinho invisível. Você pode colocar cola de tecido se você estiver utilizando algodão tricoline, tá? Não recomendo cola de tecido se você estiver utilizando outro tipo de tecido que não seja algodão. Ou você pode levar lá na máquina de costura do jeitinho que tá aqui, olha só, dobradinho, e passar uma costurinha bem na beiradinha com uma cor de linha bem parecida com a do forro, que é o que eu vou fazer nessa peça de hoje. Vou passar uma costurinha aqui. E agora sim, eu vou desvirar a minha peça. E tá aqui finalizada a nossa Necessaire Box fininha, sem viés por dentro da peça, mas mesmo assim com o forro todo embutido. E se você quiser outras opções de Necessaire Box sem viés, tem estas opções aqui no canal, cada uma com uma finalidade e tamanho diferente. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma para chamar de sua.